Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Pet Crateus. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao projeto Superação Pet e o conteúdo da vez sobre estruturas condicionais. Conteúdo aí de fundamentos de programação e extremamente importante, já que é uma das primeiras ferramentas que aprendemos para realizar o controle de fluxo do código, né? Já que a gente permite que ele tome decisões baseadas em condições pré-estabelecidas por nós mesmos. Bom, de início a gente tem aqui dois esquemas de estruturas condicionais para exemplificar, representar de forma visual, representando o fluxo do código. A gente tem aqui de início a estrutura simples, onde a gente tem o início, a entrada de dados e a condição. Assim, e antes de explicar o esquema em si, é importante definir as estruturas condicionais, que basicamente em sua estrutura elas possuem uma condição, que é justamente essa condição aqui, e um bloco de código que vai ser associado a essa condição, que é esse bloco, esse processamento bloco um. Bom, e o código, ao chegar nessa condição, ele vai comparar a condição. Se for verdadeira, esse bloco de código vai ser executado e logo após que ele for executado, volta para o processamento normal do programa. Caso ele seja falso, o programa vai simplesmente ignorar esse bloco de código, né? Ele vai continuar normal, já que a condição não foi saciada e não foi dado como verdadeiro para que seja executado. Já na estrutura condicional composta, a diferença que a gente vai ter vai ser nessa condição, porque a gente vai ter um bloco de código associado tanto ao resultado verdadeiro quanto ao resultado falso. Antes a gente só tinha associado ao verdadeiro, né? Agora a gente tem um bloco de código associado ao falso. Então essa condição vai ser comparada. Se ela for verdadeira, o bloco de código um vai ser executado. Se ela for falso, o bloco de código 2 vai ser executado, que é o que está associado ao resultado falso. E depois vai seguir o fluxo normalmente. Bom, agora passando para as estruturas em si, a gente tem o if, que tem como estrutura, a gente vai ter aqui o if no código, os parênteses, a condição dentro desses parênteses e as chaves. E é dentro dessas chaves onde vai ficar as instruções que vão ser executadas caso o if seja verdadeiro. E eu não sei se vocês perceberam, mas ele se encaixa perfeitamente no modelo da estrutura simples, estrutura condicional simples, já que ele ele vai comparar, e se for verdadeiro, ele vai executar um bloco de código. Caso seja falso, ele só o fluxo vai seguir normalmente e ignorar esse bloco associado a ele. Bom, e agora vem o else, onde ele vai ter um if. Igual esse if aqui, é o mesmo if, e a diferença vai ser que logo após vai vir um else, e as chaves, não tem condição associada ao else, não é colocado nenhuma condição, porque o else ele já é o caso falso do if, ele é o se não. Caso essa condição aqui associada a esse if seja falsa, então aí sim o else vai ser executado. O código associado ao else, esse códigozinho aqui, ó, dentro das chaves vai ser executado. Se for verdadeiro, o if vai ser executado, mas se for falso, vai ser o else. Então ele não pode ter nenhuma condição, não pode ter um parênteses e uma condição, não vai rodar. E também não pode ter nada aqui entre essa última chave do if e entre o else, porque ele tem que vir logo após o if. E ele se encaixa justamente aqui, ó, na estrutura condicional composta, porque ele vai ter o resultado tanto se for falso, peraí que a linha ficou esquisita, tanto se for falso quanto se for verdadeiro. Antes a gente só tinha se fosse verdadeiro, né? Agora a gente tem falso também, que vai ser esse else que está associado ao resultado falso. E bom, esse else if, ele vai nos dar justamente a possibilidade de ter uma segunda condição, né? Porque aqui a gente tem só uma condição. Aqui no if a gente tem uma, se for verdadeira, ela é executada, se não for, não é executada, simples assim. Aqui no else a gente tem apenas uma também. Se for verdadeiro, o if é executado. Se for falso, o else é executado. A gente tem dois blocos de código. Aqui a gente vai ter
a possibilidade de ter mais de uma condição, porque a gente vai ter uma condição aqui e um bloco de código associado aqui, essa é a primeira condição. Caso ela não seja verdadeira, ela seja falsa, ainda existe a possibilidade de ela atender essa segunda condição, onde vai permitir o processamento do bloco de código 2 associado a esse else if com a segunda condição. Então a gente vai ter duas possibilidades de condições. E o else aqui ele só vai ser executado se nenhuma condição for verdadeira. Então ele vai comparar aqui nesse if, na condição 1, não é verdadeiro, então ele vai para essa condição 2, não é verdadeira, e aí aí sim ele vai executar esse else, que é o senão de todas as condições aqui. Bom, e agora a gente vai partir para alguns exemplos dessas estruturas condicionais para fixar melhor. Bom, pessoal, já estou aqui no Code Blocks. A gente vai agora praticar um pouco. Recomendo que você abra seu compilador e tente fazer, pelo menos acompanhe, para fixar tanto a sintaxe quanto a lógica em si das estruturas condicionais apresentadas aqui. E bom, o que a gente vai fazer aqui é propor um problema para a gente ir resolvendo e aos poucos ir tornando mais ele específico para a gente conseguir utilizar todas as estruturas que a gente estudou hoje. Então, de início, eu vou propor para a gente, deixa eu ver, vamos verificar se o número é positivo. Pronto. Vamos verificar se o número é positivo. Espero que não esteja escrevendo nada errado. Bom, e para a gente verificar se o número é positivo, como a gente está vendo, como a gente percebeu já, o que está sendo pedido é só uma condição, se uma condição é verdadeira ou não. Ou seja, é uma estrutura condicional simples. E o que se encaixa melhor nisso? O if. Já vou deixar aqui a estruturazinha dele, depois a gente preenche a condição. Então a gente vai declarar a variável, o número, que eu vou representar só por n. E aqui a gente vai fazer a condição, que é saber se o número é positivo, ou seja, se ele é maior que zero. Zero. Se ele for maior que zero, para a gente saber que ele foi constatado como maior que zero, vamos colocar aqui para o programa escrever para a gente número positivo. E aí aqui no n, vamos declarar um número positivo para testar, que vai ser 4. Vamos rodar. Número positivo. Funcionou. E como a gente só especificou, só tem um if aqui, e a única condição é se ele for positivo, se a gente colocar negativo aqui, não é para acontecer nada, até porque não tem else, né? Deixa eu botar aqui. Não acontece nada, não tem else, o programa só ignora esse bloco de código aqui e ele continua, como não tem mais nada, e encerra. Então, se a gente quiser verificar se o número é positivo ou negativo, então, ou seja, a gente tem que dar o segundo caso também, o caso de falso da condição, que se ele for menor que zero é tecnicamente falso, então a gente vai usar o quê? O else, a estrutura condicional composta. Que o else não tem condição, né? Lembrando. E aqui a gente abre e coloca printf, número negativo. Número negativo. Então, se for negativo, ele vai escrever pra gente o número negativo. Número negativo. Vou tirar aqui só pra... Pronto, número positivo, porque tá positivo de fato. Só que, se a gente parar para analisar um pouco, não está entrando só os números negativos aqui no else, está entrando também o zero, já que o else ele vai pegar tudo que não entrar na condição do if, e a condição do if é apenas que o número seja maior que zero. Ou seja, se não cumprir essa condição, vem para o else, que é o senão do if, bem como a gente já disse. Então, para a gente consertar isso, para a gente saber se ele é positivo ou negativo ou igual a zero, o que a gente vai fazer é utilizar justamente a última estrutura que a gente viu, o else if, que ele sim tem condição, que ele vai ser a segunda condição, né, da estrutura aqui,
e a gente vai colocar se ele for igual a zero. Lembrando que para comparar, se igual são dois iguais, tá? Porque se você colocar só um M que atribuir, não vai dar o resultado que você está esperando. E aqui a gente vai colocar o printf, número igual a zero. Já para testar, a gente já coloca aqui o zero, né? Pode rodar. Número igual a zero. E aí, só para ver se tá tudo certo mesmo, aí a gente coloca tudo para todas as possibilidades para testar. Se ele não for positivo, ele deu positivo aqui, entrou no if. E se ele for negativo, ele é para entrar no else. Já que ele não vai estar satisfazendo nem a primeira condição do if, que é se for positivo, n maior que zero, ou igual a zero, n igual a zero. Então ele vai para o else, que como a gente já tinha visto, ele vai ficar com todas as possibilidades que não foram satisfeitas aqui, nem no else if. Então ele vai é para entrar no else agora. E foi o que aconteceu, número negativo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentem caso tenham alguma dúvida e se inscrevam no canal. Valeu!